Olá, família! Tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós continuaremos nossas meditações. No capítulo 17, no verso 6, fala algo muito interessante. É dito assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Eu não sei como esse vídeo ainda não é proibido aqui no YouTube, porque na sociedade em que hoje nós vivemos, na geração que chegamos, esse conselho de Salomão é praticamente proibido. Aqui Salomão fala de duas coisas que hoje é muito desprezado no mundo. Primeiro, ele fala que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ele diz assim que a alegria, a felicidade, a maior honra que uma pessoa de idade avançada pode ter se encontra nos netos. E aí, quando eu faço o contraste com a nossa atual geração, quantos avós desprezam isso? Você consegue imaginar um rei desprezando uma coroa? Não, né? E aqui ele diz que a coroa dos velhos são os filhos, são os netos. E tem muitos que desprezam. Tem muitos que focam em trabalho, em família. Quando eu falo família, numa nova família, né? Infelizmente hoje essa é a realidade da nossa sociedade. Mas tem muitos avós que desprezam os netos. E aí, de repente, é curioso, porque você vê homens e mulheres, avós e avós, que vão envelhecendo numa amargura, fazendo loucuras, buscando uma alegria, uma felicidade, porque tudo na vida passa. E de repente algumas coisas que davam prazer deixam de dar prazer. E aí é o momento dos netos e muitos desprezam isso. Outro conselho que ele fala é que a glória dos filhos são seus pais. Ah, os filhos que se orgulham dos pais, que exaltam, que de fato sentem prazer em estar na presença, em apresentá-los. Tá percebendo como hoje os valores estão invertidos? Hoje ensinam-se as crianças a terem vergonha dos pais, a ficarem distantes. Nós presenciamos constantemente episódios onde os filhos começam a tratar os pais de maneira áspera, distantes e com agressividade. Dizem que hoje sabem muito mais do que os pais, desprezam o conselho, desprezam os princípios dos pais. Hoje nós vemos filhos que agridem aos pais. Eu não estou nem falando de desrespeitar, desobedecer. Mas de repente Salomão, que está desde o início do seu livro propondo sabedoria a nós, ele deixa bem claro que nós precisamos aprender isso daqui. Precisamos ter nossos pais como nossa glória. E precisamos entender que os netos são as coroas daqueles que são mais velhos. Isso é importante porque vai servir para nós em todas as fases da nossa vida. Vai servir para mim, enquanto neto, de entender, de saber, de usufruir os cuidados, o carinho de um avô. Vai servir para mim, enquanto filho. Vai servir para mim, enquanto pai, aquilo que eu vou proporcionar aos meus filhos, aos meus pais. Porque agora meus filhos serão netos deles. Como que eu vou proporcionar isso? E talvez eu esteja falando para alguém que já está entrando nessa fase de se tornar avô ou de se tornar avó. Está na hora de mudar as prioridades. Está na hora de começar a cuidar melhor dos netinhos. Está na fase de começar a mudar de fato todas as prioridades. Seja sábio. Salomão conseguiu, em poucas palavras, em um único verso, trazer o conselho
para todas as gerações, que alcance um lugar no seu coração. Que Deus te abençoe e conceda a você um ótimo restante de dia e nós nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.